E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago a que, na minha opinião, é a melhor partida do Campeonato Mundial de Rápidas de 2024. Essa é uma partida que foi jogada entre Brandon Jacobson e Ricardo Nakamura. E o Brandon, apesar de ser um jogador que tem 300 pontos de rating a menos do que o Nakamura no formato das rápidas, abre de brancas com o peão em A4, que é provavelmente um dos piores lances que você pode jogar num campeonato mundial, né? Na verdade, em qualquer jogo de xadrez, mas você realmente não espera esse lance num campeonato mundial. O Nakamura responde da maneira mais correta possível, controlando o centro do tabuleiro com o peão na casa de E5. Temos E4 por parte das brancas, e a abertura é um pouco não convencional, mas se fosse só por conta disso, provavelmente essa partida não apareceria aqui no canal. Depois de jogar esse A4, com um lance incontestavelmente ruim, o Brandon, joga uma das melhores partidas da carreira dele, provavelmente uma das partidas mais bonitas que qualquer um que está vendo aí do canal vai ver, então bora dar uma olhada. Nakamura aqui, na prática, está jogando de brancas, né? Já que o Brandon desperdiçou um lance na abertura com o peão em A4, joga cavalo em F6, pressionando o peão, temos cavalo em C3 defendendo e bispo em B4. E olha que situação engraçada. Isso daqui é, na prática, a Ruy Lopes, exceto que quem está de brancas é o Nakamura, que na verdade está jogando de pretas, e na Ruy Lopes o melhor lance é você jogar o A3 chutando o bispo, só que aqui você não pode, porque o seu peão está em A4. Então, as brancas assumiram uma Ruy Lopes piorada, e a partir dessa decisão vão ter que fazer valer. E aqui o Brandon joga cavalo em D5, né? Colocando o cavalo no centro do tabuleiro, chutando o bispo da casa de B4 e dando ao Nakamura duas escolhas. Ou ele tira o bispo daqui, tipo o bispo em C5, ou ele captura o cavalo e o Nakamura opta pela captura do cavalo. E é no lance de número 4 que nós saímos de teoria e nós temos um jogo completamente novo. E sim, isso já havia sido jogado antes, até o lance cavalo por D5. Só que o que havia sido jogado é o lance bispo na casa de C5, né? Então, cavalo por D5, peão por D5, e nós temos um jogo completamente novo, no qual o Brandon tem um peão bem forte no centro do tabuleiro, apesar dele ser um peão dobrado. Ele é um peão que pega casas importantes, por exemplo, não deixa o cavalo se desenvolver para a casa de C6, então Nakamura vai ter que respeitar. Pretas fazem o roque, brancas jogam C3 com o tempo no bispo, o bispo volta lá para a casa de E7 e as brancas desenvolvem super protegendo o seu peão central, que é muito forte. Aqui o Nakamura joga peão na casa de D6, e aqui temos mais uma surpresa. A maior parte dos jogadores desenvolveria o cavalo para a casa de F3. No entanto, o problema é essa cravada com o bispo na casa de G4, e você não tem nenhuma maneira simples de lidar com a cravada que não perder tempo voltando o seu bispo. Normalmente, teria um cavalo para vir para a casa de D2, te permitindo tirar a dama, e você verdadeiramente não quer jogar algo como H3 e G4, tendo em vista que você já enfraqueceu demais a ala da dama também, movimentando os peões laterais dessa maneira. Portanto, para evitar essa ideia, o Brandon desenvolve o cavalo para a casa de E2. E agora, se em qualquer momento o Nakamura jogar bispo em G4, ele pode resolver com F3, que é muito menos comprometedor e ainda permite um roque curto. Então, cavalinho E2 por parte do Brandon, Nakamura joga cavalo em D7, temos D4 por parte do Brandon, né? Controlando o centro do tabuleiro, contestando o peão de E5, e C5 por parte do Nakamura, que é um lance bem interessante, porque está permitindo as brancas, se quiserem, se livrar do peão dobrado, jogar peão toma peão com en passant. No entanto, essa certamente não seria uma boa escolha, porque apenas traz um peão para o centro das pretas, e as pretas aqui podem preparar, por exemplo, o D5, né? Já está vindo e vai ser um lance muito forte mesmo. Por consequência, o Brandon não captura, ele apenas faz o roque e o Nakamura joga dama na casa de C7, preparando para tomar o peão de D com o tempo no bispo. Portanto, o Brandon mesmo efetua a captura na casa de C5, nós temos D por C5, cavalo por C5, e agora, né, o cavalo ele se move com o tempo no bispo, está desprotegido, a gente espera um lance como bispo de volta para a casa de A2, ou bispo em E3, desenvolvendo enquanto pressiona a casa de C5, mas não, o que o Brandon faz é o jogo de computador, ele está jogando igualzinho às máquinas, ele joga A5, que é um lance para pegar mais espaço e preparar um eventual B4, chutando o cavalo, e jogar, por exemplo, B5, A6 e gerar fraquezas por ali. Esse tipo de lance é muito difícil de fazer funcionar, mas quando você faz funcionar, nós temos partidas espetaculares como essa que você está vendo aqui agora. Temos então o bispo em G4 do Nakamura, o F3 que a gente já explorou, e o bispo volta para a casa de D7 ao ponto que temos bispo em E3, desenvolvendo enquanto pressiona o cavalo de C5. Nessa posição, o que a Nakamura deveria ter feito é gerado um ataque na ala do rei. O lance mais forte pela máquina é o lance F5, preparando uma ideia de F4.
Aqui, por exemplo, o Brandon provavelmente teria que tirar o bispo da carinha da dama, algo como o bispo em A2, e o Nakamura poderia dar sequência com F4, depois, por exemplo, um bispo em F5, ideias de H6, G5, G4, e um ataque na ala do rei bem semelhante ao que nós temos, por exemplo, numa defesa índia do rei. No entanto, o que o Nakamura faz é tentar contestar a ala da dama. E na ala da dama, quem possui mais espaço, de maneira assim incontestável, é o jogador de brancas. E o Nakamura joga B5, que acaba sendo um erro. Ele está jogando para o lado errado do tabuleiro. Aqui, o Brandon joga bispo de volta para a casa de A2. Temos então torre em C8 por parte do Nakamura, dama em D2 apenas conectando as torres por parte do Brandon e torre em E8 por parte do Nakamura, novamente, né, jogando para o lado errado, vamos dizer assim. A torre estava bem na casa de F8, ela apoiava o F5, que era sempre uma ideia forte por parte das pretas. É tentar jogar para esse avanço E4 da maneira que o Nakamura está fazendo é muito difícil de fazer acontecer. Aqui, o Brandon parte para cima, né? Ele joga o B4 chutando o cavalo, depois do cavalo em A6, ele vem com um plano bem claro, bem direto, de jogar o avanço C4. E quando você conseguir jogar esse avanço por parte das brancas, você vai gerar uma maioria de peões de ala da dama. Vocês vão ver do que eu estou falando. Olha só, torre em C1 por parte do Brandon, dama em B7 apenas saindo da cara da torre, e o avanço C4 vem e ele logo é capturado. Então B por C4, bispo por C4. As brancas conseguiram agora, com aqueles avanços laterais de peão, nada a ver, né? Os lances atrás a gente estava criticando, mas agora a gente vê o poder desse tipo de jogo, conseguiram uma maioria de peões de ala da dama. Esses dois peões estão contra esse peão. E dita a lógica que se você tem 2 contra 1, caso você troque um dos peões, você gera um peão passado. E o Nakamura vai ter que dar a alma para poder bloquear esses 2 peões aqui de alguma forma. Se ele não conseguir bloquear o avanço deles, ele vai perder muito rapidamente. Então o Nakamura já começa a montar um bloqueio. Ó, o peão tá caindo, mas não tá. Vale a pena falar, né? Simples, a gente simplesmente cravaria o cavalo e ganharia ele. Então o Nakamura joga cavalo em C7. E uma coisa muito instrutiva que as pretas vão fazer é tentar gerar um bloqueio dos peões. Porque o peão passado, ele só é um problema se ele não tiver bloqueado. Se ele tiver bloqueado, ele é só um peão que andou demais e ele vira uma fraqueza como qualquer outro peão. Então a ideia do Nakamura é colocar peças nessas casas que estão à frente do peão, e o que você vai ver são os dois jogadores tentando brigar pelas casas diretamente à frente dos peões, que a gente chama de casas de bloqueio. Então vamos lá, o Brandon avança o peão de A chutando a dama, temos agora a dama na casa de B8, e o Brandon joga cavalo em C3 justamente para brigar pela casa na frente do peão e poder avançar o peão. Agora o Nakamura joga cavalo em A8 para descobrir um ataque em cima do bispo e bloquear o peão de B na casa de B6, e nós temos cavalo em E4 por parte do Brandon, que é uma imprecisão. Nessa posição, o que ele deveria ter jogado é o lance bispo na casa de D3. Ele deveria ter mantido o cavalo bem onde ele está, porque ele apoia o avanço de peão, e na casa de E4 o que acontece é que ele está sujeito a levar um tempo com o lance F5, que é um lance que o Nakamura já queria jogar de qualquer maneira. Então esse lance é uma imprecisão que devolve parte da vantagem das brancas, mas as brancas ainda estão comandando essa partida estrategicamente falando. Nakamura então joga cavalo em B6, certo? Bloqueando os peões e com tempo no bispo. Temos bispo em F1, nós temos torre em D8 por parte das pretas, B5 avançando o peão, vem o F5 chutando o cavalo, que é um lance que já foi premeditado, e o cavalo vai para a casa de C3. E aqui o jogador de brancas está manobrando o seu cavalo para a casa de A4, querendo brigar pela casa que ocupa o cavalo. Temos bispo em F6 por parte do Nakamura, tentando ativar o bispo ao longo dessa longa diagonal, que agora pega um cavalo e pega uma torre também, quando o eventual E4 for jogado. Cavalo em A4 por parte do Brandon, né? Simplesmente brigando pela casa de B6, na qual se encontra o cavalo do Nakamura. O Nakamura acaba aqui ganhando um pouquinho de tempo, né? Ele percebe uma coisa, olha, agora que você jogou o cavalo em A4, a sua torre está meio sobrecarregada, ela não consegue defender o cavalo e a torre ao mesmo tempo, então eu posso trocar torres, ganhando a coluna aberta, uma vez que você é forçado a tomar de dama para não pendurar o seu cavalo. Depois de dama por C1, torre em C8, vem com tempo na dama, a dama vai para a casa de D2, e agora o Nakamura conseguiu ativar a sua torre tendo controle da coluna aberta. É muito importante ele ter conseguido esse controle da coluna aberta? Não é, na prática não é, né? Porque nessa posição a torre não tem filtração nenhuma e o jogo está ocorrendo todo, né, na casa de B6 aqui. O jogo está inteirinho em volta desses dois peões. Então, não é importante, mas demonstra boa técnica por parte do Nakamura e é interessante mostrar, né?
Aqui o Nakamura joga bispo em D8, super protegendo o cavalo, uma vez que, né, um lance como E4, por exemplo, por mais que venha com tempo na torre, não levaria a nada, a gente poderia muito bem sacrificar a torre para gerar aqui um peão passado, né? Então, por exemplo, se peão toma, a gente pode até sacrificar a torre, né? Joga aqui o A7, as brancas têm muito jogo mesmo por conta dos peões. Por consequência, o que nós temos na prática é o bispo de volta em D8, super protegendo o cavalo, e o dama em F2 contestando mais uma vez com uma ideia muito clara de simplesmente trocar tudo. Então vamos dizer que um lance como F4 fosse jogado, a gente trocaria tudo na casa de B6 e ao final das trocas o peão passa, ele não está mais bloqueado, ele pode avançar, e esse final é um pouco difícil de converter, mas está completamente ganho para o jogador de brancas. Então o Nakamura mesmo vai lá e efetua a troca, ele joga cavalo por cavalo em A4, e ele está argumentando que o peão mesmo vai fazer um bom trabalho de guardar esse avanço. E ele não está errado, o peão está de fato fazendo um excelente trabalho de guardar o avanço do peão de B. Temos torre por A4 e torre em C7, super protegendo aqui o peão, né? Protegendo o peão que estava ameaçado 2 vezes. O Brandon, então, defende o seu peão de B, com torre na casa de B4, e temos o F4 chutando o bispo. E é nessa posição que o Brandon transforma essa partida, que até o momento era uma partida de excelente qualidade, em uma partida que talvez fique imortal. Talvez seja uma partida que a gente vai ver em livros de xadrez no futuro, tamanha a sua beleza e didática, né? Nessa posição, o Brandon joga bispo por A7, sacrificando uma peça para se livrar do bloqueio do peão de B. E ao fazê-lo, ele gera 2 peões passados conectados, que são a forma suprema de qualquer peão. Todo peão sonha desde menino a ser um peão passado conectado. E esses dois aí acabaram de chegar lá. Agora, esses 2 peões vão provar que jogam mais do que torre, dama e par de bispos tentando parar o avanço deles. Nós temos torre por A7 e B6 chutando a torre. Torre em A8, B7 chutando a torre. Torre em A7... E agora, o jogador de brancas tem uma série, mas uma série de ameaças. Basta conseguir chutar ou a torre ou a dama de qualquer uma das casas, ou de B8 ou da casa de A7, e os peões vão promover. E não há sacrifício que possa ser efetuado em qualquer um dos peões que se livre dos dois. Então, por mais que o Brandon tenha sacrificado uma peça, o Nakamura não consegue sacrificar de volta para se livrar, né? Se você está pensando que nessa posição a conversão é simples, é só tomar a torre e promover, cuidado, viu? Quando ele retoma, vem com cheque. Então, até daria para jogar uma ideia simples como rei na casa de H1, mas tudo que o Nakamura precisaria fazer é super proteger a casa de promoção como bispo em C7. Aí, se você sacrifica, por exemplo, você não tem promoção no final. Então, começa uma valsa, né? Os dois jogadores aí vão tentar brigar pelas casas de promoção. Começamos com dama em C2, colocando a dama aqui na coluna aberta, temos G6 por parte do Nakamura, né? A ideia do lance G6 é conseguir trazer o bispo para F5. Então, G6, bispo em D3, justamente contestando a ideia do bispo em F5, e rei em F7 por parte do Nakamura. Agora o Brandon joga rei na casa de F1 para sair daquela diagonal onde a dama poderia dar um cheque, e temos bispo em A5 por parte do Nakamura. O que o Nakamura vai fazer é tentar jogar nas casas escuras, porque ele possui um bispo de casas escuras e o Brandon não possui, e tentar fazer o Brandon perder tempo ou não conseguir, de alguma maneira, gerar uma promoção a partir dos seus peões. Porque é realmente difícil pensar em uma configuração aqui de peças, de alguma maneira de você colocar suas peças, que você conseguiria tirar essa dama, essa torre daqui. A sua torre nunca vai chegar, por exemplo, na casa de C8, porque o bispo do adversário controla muito bem a casa. Mas o que o Brandon faz é simplesmente espetacular. Então, torre em B1, bispo na casa de D8 de volta, dama em B3 por parte do Brandon. É um lance assim, apenas manobrando a dama mesmo. Bispo volta para A5, ele está indo e voltando com o bispo, enquanto as brancas não conseguirem fazer progresso. Torre em C1, bispo em D2 chutando a torre. E agora vem assim o último lance realmente muito lindo dessa partida. Torre em C6. Você, é claro, nunca pode capturar essa torre, né? Se você capturar a torre, você traz mais um peão para a festa com cheque, e depois que você movimenta o rei, vai vir, por exemplo, dama na casa de B7, vai vir o C7 e acabou, né? Acabou. Você vai ter que sacrificar a dama em um dos peões e o outro vai promover, né? Então, torre em C6 é um lance brilhante. Mas e se o jogador de pretas não capturar? O que você pode fazer se ele não tome, o Nakamura não tome e joga bispo em E3, é capturar o peão de D.
e agora você está distraindo a dama, e você está atacando o bispo, e se a dama sai, você promove dama. Essa daqui seria provavelmente a maneira mais precisa das brancas seguirem, mas as brancas, né, tendo uma torre ali na casa de C6, seguem de maneira simples. Ó, vem o bispinho e joga dama em B4, ameaçando capturar o peão da casa de B6. Você ainda não pode tomar, né? Ainda não pode tomar a torre. Estamos ameaçando o peão sem perder nada. Vem bispo em C5 chutando a dama e dama em A5. Agora a dama vai entrar na casa de C7. Rei E7, dama em C7, finalmente contestando a casa de promoção. Aqui o Nakamura já está completamente perdido e desesperado, porque não tem o que fazer. Se você tomar a dama, né? É claro, o jogador de brancas aqui pode simplesmente capturar de volta e vai promover no próximo lance, não tem nada que você possa fazer para impedir essa promoção. Então o Nakamura faz o que? Ele joga a torre em A8, que é um lance meio ridículo, né? Porque tá deixando as brancas promoverem, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, após essa promoção, ele pode, pelo menos, né, capturar a dama extra que as brancas vão ter, ele pode tentar entrar com cheque, alguma coisa do gênero, tentar um contra-jogo por aqui, mas ao invés de simplesmente capturar a torre promovendo dama, o Brandon captura a dama, deixando o Nakamura tomar de torre, e depois ele sacrifica a torre no bispo e o Nakamura abandona. Abandona por quê? Porque nessa posição, o lance A7 é imparável, e um dos dois peões promove, e se liquidou material demais, diferente daquela outra linha, onde o jogador de pretas ainda ficaria com dama e torre, e o par de bispos no tabuleiro. Aqui pretas simplesmente não tem material suficiente para tentar argumentar algum tipo de jogo, né? Por exemplo, D por C5 vai vir o A7, você toma o peão, promove dama e você não tem jogo nenhum aqui, é o dama contra torre, limpo, né? E o rei do jogador de pretas está muito exposto. Então, começando com A4, nós tivemos 4 lances brilhantes na mesma partida, e uma das partidas mais bonitas, né, de peões passados, aquela das partidas mais lindas de todo o campeonato mundial. Comenta aí qual foi a sua preferida, deixa o like no vídeo se você curtiu, um abraço e até a próxima!